Nos destaques do Panorama CBN de hoje, eu conto para você que 8 empresários bolsonaristas acusados de compartilhar mensagens golpistas em um grupo de WhatsApp foram alvos de uma operação da Polícia Federal. Em Brasília, ministro Alexandre de Moraes teve uma reunião de 1 hora com o ministro da Defesa, Paulo Sérgio de Oliveira. E no cenário internacional, você vai saber que o ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, levou cerca de 300 documentos secretos do governo norte-americano para a residência pessoal dele, na Flórida. Panorama CBN. Olá para você que está ouvindo o Panorama CBN. Eu sou a Juliana Prado e vou te contar em menos de 30 minutos tudo o que foi notícia nesta terça-feira, dia 23 de agosto de 2022. Eu abro essa edição contando para você que hoje rolou uma operação da Polícia Federal daquelas. E aconteceu o seguinte: 8 empresários bolsonaristas acusados de compartilhar mensagens golpistas em um grupo de WhatsApp foram alvos dessa operação da PF. Essa operação ela teve como base mensagens que foram divulgadas pelo colunista Guilherme Amado, do portal Metrópolis, que mostram empresários defendendo um golpe de Estado numa eventual vitória de Lula nas eleições de outubro. E foram alvos dessa operação os empresários José Cury, dono do Barra World Shopping, Afrânio Barreira, da rede Coco Bambu, André Tissotti, do grupo Sierra, Meyer Nigri, da Tecnisa, José Isaac Pérez, da rede de shoppings Multiplan, Luciano Hang, dono da Avan, Ivan Robel, da construtora W3 e Marco Aurélio, dono da rede de lojas Mormai. E as mensagens começaram após o empresário José Cury dizer que preferia um golpe à volta do PT 1 milhão de vezes. Ele falou exatamente esta frase, abre aspas: "Ninguém vai deixar de fazer negócios com o Brasil como fazem com várias ditaduras pelo mundo", fecha aspas. Já o dono da rede de restaurantes Coco Bambu, Afrânio Barreira, aplaudiu essa mensagem. E em um outro trecho desta mensagem, André Tissotti chegou a dizer que o golpe teria que ter sido dado antes. Além disso, ataques ao Supremo Tribunal Federal e ao sistema eleitoral davam um tom aí desse grupo. E foi por isso que rolou as buscas da PF, que foram autorizadas pelo ministro Alexandre de Moraes, do STF, mas essa decisão não passou pelo crivo da Procuradoria-Geral da República, que é de praxe, e daqui a pouquinho eu falo mais para você sobre esse assunto. A PGR só teria sido informada após o ministro já ter autorizado essa operação. Além dessas buscas, Alexandre de Moraes determinou o bloqueio das contas bancárias dos empresários e das contas nas redes sociais, além também da quebra de sigilo bancário. E eles também devem ser ouvidos pela Polícia Federal. E nos bastidores do governo, a nossa repórter da CBN em Brasília, Gabriela Echenique, apurou que essa operação irritou ministros do governo e também o presidente Jair Bolsonaro. Inclusive, os filhos do presidente também criticaram essa ação nas redes sociais. Eduardo Bolsonaro disse que a operação é um ataque à democracia, enquanto Flávio Bolsonaro disse que a medida é insana. Agora, vamos para o outro lado. A defesa de Afrânio Barreira disse que a operação foi baseada em denúncias absolutamente falsas, infundadas, baseadas numa perseguição política por causa do posicionamento político do empresário. Já o advogado de Ivan Robel, da construtora W3, diz que ele vai demonstrar que as acusações não condizem com a realidade dos fatos, porque o empresário tem um histórico de vida ligado à liberdade. O dono da Avan, Luciano Hang, disse ter sido surpreendido com essa operação porque ele alega que, nas mensagens, ele não falou sobre golpe ou STF. Marco Aurélio disse que desconhece o teor desse inquérito, mas segue à disposição das autoridades. O empresário Luiz Tissotti informou que não vai se manifestar. E José Cury, do Barra World Shopping, Meyer Nigri, da Tecnisa, e José Isaac Pérez, da rede de shoppings Multiplan, não se manifestaram até o fechamento deste podcast. Ainda sobre essa operação da Polícia Federal, o Procurador-Geral da República, Augusto Aras,
divulgou uma nota esclarecendo que não tomou conhecimento de forma antecipada desse procedimento judicial e nem da decisão do ministro Alexandre de Moraes do STF, que determinou hoje a busca e apreensão em endereços de empresários aliados ao presidente Jair Bolsonaro. Essa decisão, ela não passou pelo crivo da Procuradoria-Geral da República e Aras demonstrou estar bastante irritado com essa decisão de Alexandre de Moraes. Ele disse que foi informado da decisão de Moraes apenas hoje e que os autos do processo ainda não foram enviados à Procuradoria-Geral da República para a ciência formal da decisão que determinou a busca e apreensão que foi tomada ainda na última sexta-feira, no dia 19 de agosto. Ele destaca que recebeu apenas uma cópia da decisão. CBN Eleições 2022. Trilha de eleições, porque eu vou contar para você agora como foi o dia dos candidatos à presidência. Começando pelo presidente e candidato à reeleição Jair Bolsonaro, do PL. Hoje ele esteve em um evento em São Paulo e discursou durante a cerimônia de abertura do Congresso Aço Brasil. E ele disse que não tem prazer nenhum em estar na presidência da República. Ele aproveitou também para criticar as medidas de isolamento social adotadas durante a pandemia. Prazer estar naquela cadeira? Não tem prazer nenhum estar naquela cadeira lá. Saco! Não dá mais para pescar por aí, contar uma piada, tomar um caldo de cana colar, etc. Tá? Mas eu entendo uma missão de Deus. Imagine se tivesse o segundo lugar na pesquisa, segundo lugar nas eleições de 2018, como estaria o Brasil. Lockdown. Fique em casa se puder. Vá para a ponta da praia. Bolsonaro também falou da entrevista que ele concedeu ontem ao Jornal Nacional. Ele classificou essa conversa de ontem como inquisição. Ele usou esse termo para comentar os questionamentos que foram feitos pelos entrevistadores sobre o afrouxamento das medidas de fiscalização ambiental e as queimas de veículos por parte do IBAMA que são usados para desmatar a floresta. Porque tem que ter fiscalização? Tem. Ninguém vai negar isso daí. Mas não pode abusar, como faziam com o campo. É como ontem na Inquisição aí da Globo. Você tem que... Falou para não queimar. A lei diz que se puder retirar o material, ele não pode ser queimado. O presidente também ironizou a segurança das urnas eletrônicas ao dizer que, de maneira indireta, elas são a única coisa infraudável no Brasil. Já o candidato do PDT, Ciro Gomes, não teve agenda de campanha hoje porque ele vai ser o entrevistado do dia da série do Jornal Nacional com os presidenciáveis. O candidato do PT, Luiz Inácio Lula da Silva, participa nesta noite de um encontro com empresários do setor da construção no começo aqui da noite em São Paulo. Por fim, a candidata à presidência pelo MDB, Simone Tebet, cumpriu hoje a agenda em Santa Catarina. Pela manhã, ela visitou a Escola de Teatro Bolshoi, em Joinville, e depois ela passou a tarde em Itajaí e visitou o Porto e a Universidade do Vale do Itajaí. E para fechar esse giro eleitoral de hoje, eu tenho uma dica para você. A partir de amanhã, quarta-feira, a CBN começa a ouvir a quinta colocada na disputa eleitoral, segundo a pesquisa Datafolha, a candidata Vera Lúcia, do PT. Simone Tebet vai ser ouvida na quinta-feira e Ciro Gomes na sexta. Bolsonaro e Lula não aceitaram um convite. Essas entrevistas começam às 10h30 da manhã e duram 1h30. E você pode acompanhar, é claro, no Globoplay, no rádio, no aplicativo ou no site. Agora, eu vou fazer uma pausa no noticiário para trazer para você um recado do patrocinador deste podcast. Os resultados financeiros de uma instituição são exemplos da solidez do seu negócio, mas não é só isso. As ações em torno da agenda ESG têm
têm sido consideradas como essenciais pelos investidores, sociedade e consumidores, pois refletem como as empresas tratam as questões ambientais, sociais e de governança. O tema está entre as prioridades do Banco BV, que tem sólidas iniciativas voltadas ao assunto. E uma das metas do banco é destinar 80 bilhões de reais a operações de crédito, financiamento e investimento com critérios ESG até 2030, por exemplo. E ainda conta com um projeto pioneiro que, desde o ano passado, compensa todo o CO2 dos carros que financia. E aumentar a diversidade de gênero e raça dos colaboradores também estão entre os compromissos anunciados para os próximos anos. Para saber mais, siga o BV na página do LinkedIn, no @BancoBV, ou acesse o site www.bv.com.br/sustentabilidade. Voltando ao noticiário, hoje teve uma reunião entre o ministro Alexandre de Moraes e o ministro da Defesa, Paulo Sérgio de Oliveira. Essa conversa durou 1 hora e o ministro saiu sem falar com jornalistas. Mas o que se sabe dos bastidores é que nas últimas semanas, aliados do presidente Jair Bolsonaro circularam a informação de que estaria sendo construída uma espécie de trégua entre Bolsonaro e Alexandre de Moraes, que é presidente do Tribunal Superior Eleitoral, e que existe a possibilidade de Alexandre de Moraes aceitar sugestões das Forças Armadas para melhoria da segurança das urnas eletrônicas. Mas o fato é que, desde então, Alexandre de Moraes fez um discurso firme em defesa da democracia e também das urnas, tudo isso na presença de Bolsonaro. E agora ele autoriza essa operação contra os aliados do presidente, então, assim, a trégua pode ser rompida a qualquer momento. E fontes do TSE disseram para o nosso repórter Felipe Igreja, de Brasília, que, até o momento, não houve nenhuma determinação de Alexandre de Moraes para alertar o esquema já preparado para as eleições. Ou seja, se ele fosse mesmo acolher sugestões das Forças Armadas, ele já deveria ter ao menos indicado isso para as áreas da corte responsáveis pelo planejamento das eleições. Mudando de assunto, em Minas Gerais, a Polícia Civil já identificou que não havia proteção no entorno do loteamento e do buraco onde o menino Pedro Augusto, de 8 anos, caiu e morreu pouco tempo depois de ser resgatado pelos bombeiros após ficar 18 horas dentro da cavidade. O delegado Iago Marciano Araújo, que chefia as investigações, disse que as empresas, ao deixarem buracos abertos no terreno e sem proteção, infringiram normas técnicas do Ministério do Trabalho e do Código de Obras do município de Carmo, do Paranaíba. A perícia da Polícia Civil esteve no local pouco depois do acidente para colher provas. Já no Rio de Janeiro, presta atenção nessa história. Teve uma operação da Polícia Federal contra o tráfico internacional de pessoas lá no Rio. E uma mulher que é apontada como integrante de uma organização criminosa acusada de exploração sexual de mulheres na Europa teve o nome incluído na lista de procurados da Interpol. Essa quadrilha ela só foi descoberta depois que uma vítima conseguiu fugir. Ela tinha aceitado uma oferta da mulher que está foragida para ir para a Itália com a promessa de emprego e todas as despesas pagas, inclusive as taxas de emissão de passaporte e a passagem aérea. Mas, chegando lá, ela foi mantida em cárcere privado, ameaçada e obrigada a se prostituir diariamente. Essa vítima ela foi incluída no serviço de proteção à testemunha. E o delegado do caso, Osildo Borges, disse que o grupo criminoso pode estar ligado à máfia italiana, voltada ao tráfico de mulheres e envolvida num esquema de tráfico de drogas para o exterior. Ela foi levada para a Itália. Chegando na Itália, ela foi explorada, mantida em cárcere privado por uma exploradora, que foi a responsável por comprar a passagem dela
e viajaram juntas para a Itália. Essa vítima ela conseguiu fugir e procurar ajuda na polícia italiana e através dessa informação da polícia italiana conseguimos deflagrar as investigações aqui no Brasil e com base no levantamento feito nessas investigações conseguimos identificar outras pessoas envolvidas no aliciamento. Esse mesmo grupo criminoso, segundo as investigações, estaria levando drogas daqui do Brasil para a Europa. Na ação, foram apreendidos computadores, aparelhos celulares e documentos. E ao todo, os agentes cumpriram 3 mandados de busca e apreensão e ninguém foi preso. Essa operação levou o nome de Lenocinium, que vem do latim e significa tráfico de escravas para prostituição. No mercado financeiro, a Bolsa de Valores de São Paulo encerrou o dia de hoje em alta de 2,13% aos 112.587 pontos. No mercado de câmbio, o dólar comercial fechou o dia em baixa de 1,31%, cotado a R$ 5,099. Já o euro terminou negociado a R$ 5,082, com uma desvalorização de 1,09%. No cenário internacional, eu trago informações do jornal The New York Times, que mostra que o ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, levou cerca de 300 documentos secretos do governo norte-americano para a residência pessoal dele na Flórida. E entre os papéis levados de forma irregular por ele ao deixar a Casa Branca, estão materiais da CIA, que é a agência secreta do país, além de documentos do FBI, que é o Serviço de Inteligência, e também da Agência Nacional de Segurança. Ainda segundo a publicação, a documentação foi parcialmente recuperada pelo governo norte-americano após meses de negociações com os assessores do ex-presidente. E citando fontes da investigação, o jornal diz que, através do diálogo, 150 documentos foram devolvidos em janeiro e uma outra quantidade em junho. E a terceira parte dos papéis, que Trump não havia devolvido ainda, foi recolhida pelo FBI durante uma operação na casa dele, lá na Flórida, no início de agosto. Na segunda-feira, Donald Trump apresentou à Justiça um pedido para que o FBI seja impedido de ter acesso aos documentos que foram recolhidos na residência dele. Isso antes de que um mediador seja designado legalmente para fazer a leitura dos papéis. Agora vamos para outro continente, porque a Europa está enfrentando a sua pior seca em pelo menos 500 anos, com 2/3 do continente em alerta ou estado de alerta. Essas informações são de uma agência da União Europeia e esses dados estão no relatório de agosto do Observatório Europeu da Seca, que é um órgão da União Europeia que apontou a redução do transporte fluvial, da produção de eletricidade e dos rendimentos de safras por causa do clima. O documento aponta ainda que 47% da Europa está em condições de alerta, com claro déficit de umidade do solo, e 17% em estado de alerta em que a vegetação é afetada. Para você ter uma ideia, as colheitas de verão foram fortemente atingidas pela seca recorde. Os rendimentos de milho em 2020 foram 16% menores do que a média dos 5 anos anteriores. E os de soja e girassol devem cair em 15% e 12%, respectivamente. A geração de energia hidrelétrica também foi atingida por causa da escassez de água para alimentar os sistemas de refrigeração. E os baixos níveis de água prejudicaram também o transporte terrestre. O estudo aponta que as chuvas torrenciais que atingiram diversas regiões da Europa em meados de agosto podem ter aliviado as condições, mas, em alguns casos, as tempestades acabaram causando ainda mais danos para as plantações. Trilha de tecnologia, porque a Secretaria Nacional do Consumidor, a Senacom, que é vinculada ao Ministério da Justiça, aplicou uma multa contra a empresa Meta, que é dona do Facebook, de 6,6 milhões de reais pelo vazamento de dados de usuários brasileiros em 2018. Essa decisão ela foi publicada hoje no Diário Oficial da União. E o Facebook pode ter a multa reduzida em até 25% caso opte por não recorrer dessa decisão. E aí você deve estar se perguntando, né, como é que aconteceu o vazamento desses dados.
Seguinte, em 2018, dados de usuários da rede social foram repassados à Cambridge Analytica, que é uma consultoria britânica de marketing político que foi contratada pela campanha eleitoral do ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. E estima-se que, na época, os dados de mais de 87 milhões de pessoas em todo o mundo, incluindo 443 mil brasileiros, tenham sido compartilhados para recebimento de conteúdos relacionados a Donald Trump. E ainda naquele ano, a investigação concluiu que o compartilhamento ilegal de dados se dava por meio da instalação de um aplicativo de teste de personalidade chamado This Is Your Digital Life. E por apresentar falhas ao informar sobre as configurações de privacidade, a Senacom entendeu que o Facebook cometia uma prática abusiva com os usuários e, por isso, aplicou essa multa de 6,6 milhões de reais. Agora eu vou indo nessa, o roteiro dessa edição foi escrito por mim e os trabalhos técnicos são do Daniel Mesquita, o Dom. Muito obrigada pela companhia de hoje. Você pode me encontrar lá nas redes sociais, no @Juliana_Deprado no Twitter. Tem o Insta, que é o @JulianaDeprado, e também o e-mail juliana.prado@cbn.com.br. E não se esqueça que amanhã tem a edição da manhã do Panorama CBN com a Bianca Santos a partir das 7 horas da manhã. Combinado? Beijos pra você e até mais! Panorama CBN. As principais notícias do dia em menos de meia hora.